Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Se você ainda não me conhece, é porque você não assistiu os outros episódios. Eu sou a Desirê, represento o marketing da Belta e a gente tá nessa série aí de episódios tentando te ajudar a encontrar tanto uma agência qualificada quanto um destino ou um programa que você talvez ainda não conhece, mas a gente vem te apresentar. Se você quer saber mais, é só acessar o nosso site www.belta.org.br. Vocês devem ter visto que nos últimos episódios a gente falou de alguns destinos, alguns programas. Dessa vez eu trouxe duas convidadas para falar um pouquinho sobre vários destinos ao mesmo tempo. Não só um ou não só outro, vários. E que não são aqueles destinos mais populares, mas que tem muita procura. Então, com vocês, Vivi e Daisy! Hello! Bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado o convite. A gente que está feliz em estar aqui. Obrigada mesmo. Então, vamos começar com a apresentação de vocês. Vou começar com a Vivi. Se você puder falar um pouquinho, né, sobre você, como você caiu nesse mundo de intercâmbio, se você já fez intercâmbio, como que é a sua história aí? Legal. Bom, eu sou a Vivi, trabalho com intercâmbio desde 2010. Quando eu me formei na faculdade, já há muito tempo, eu fui morar no Japão. Pois é, uma história louca, mas eu morei alguns anos no Japão. E do Japão, eu tive a oportunidade de ir para a Austrália para fazer um intercâmbio na Austrália, num lugar que é bem pouco popular, inclusive, que é Noosa Heads. E quando eu voltei para o Brasil, muito tempo fora, buscando oportunidade, caí no mundo de intercâmbio e adorei. Tô desde então. Tentei sair em 2000 e alguma coisa, 2014 talvez. Acho que foi isso. Eu tentei sair do mercado, fui trabalhar eu sou publicitária de formação, fui trabalhar em outro lugar. Chegou um dia que eu estava assim, em casa e falei, não, eu quero voltar para o intercâmbio. Aí consegui voltar. E com a Be Education, né? Estou nesse projeto aqui com a... Projeto não, né? Que já não é mais projeto. Já são quase 7 anos com a Daisy. Então, eu amo o que eu jovem faço. Adulto já, quase. Sim, tá criado. Então, é isso. Entrei para o intercâmbio meio de paraquedas, acho que como muita gente, infelizmente o intercâmbio agora, acho que passa a ver como um setor mais profissional, né? Talvez há 10 anos atrás não era bem assim. E estou até hoje, e muito feliz, não quero fazer outra coisa. Realizando sonhos, né? Assim como você teve sonhos, e lógico, tem ainda, realizando o sonho das pessoas. Eu acho que é muito gostoso trabalhar com intercâmbio por isso, né? Porque você está sempre em movimento, sempre, né, conhecendo coisas novas. Participar, né, desse momento das pessoas, até... A forma como a gente trabalha, acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente. A gente se aproxima bastante do intercambista ou da intercambista, né? Então, é realmente maravilhoso. E você, Daisy, como que começou a sua história aí no intercâmbio? Bom, eu acho que várias pessoas que já passaram por aqui provavelmente têm uma história parecida, né? Que a gente entra no intercâmbio a partir do momento que a gente vai fazer o intercâmbio, né? A maioria é assim. Então, a Vivi estava começando no intercâmbio em 2010 e eu estava indo fazer meu intercâmbio em 2010, né? Eu me formei em 2009 na faculdade, não precisa fazer as contas, faz tempo. Eu me formei em 2003. Pois é. E aí eu tava, igual todo mundo, né? Que trabalha e estuda, tava super cansada da rotina, queria alguma coisa diferente. Eu sempre quis falar inglês, mas eu sempre tive muita dificuldade de conseguir conciliar aqui no Brasil mesmo, né? Eu tentei várias vezes fazer curso, mas eu não conseguia evoluir tanto, até porque tem que ter tempo para estudar outro idioma. Não é um curso de 2 vezes na semana que vai trazer fluência. Você tem que praticar, precisa estudar muitas horas. Aí eu falei, tô cansada, vou fazer uma pausa, né, de 6 meses e vou focar nisso, né? Vou me aventurar. Vou focar 6 meses nisso, mas assim, vou fazer, né? E aí não vou ter que ficar toda hora entrando em curso, sair em curso e não ia para lugar nenhum. Aí eu fui pro Canadá, decidi fazer o intercâmbio em Vancouver. Eu nem sei como que eu escolhi esse destino, mas de alguma forma... O Canadá sempre foi muito popular, né? E aí eu gostei e tal, fui fazer o intercâmbio em Vancouver, voltei em 2010 mesmo, aí comecei a trabalhar em outra área, né? Fui para o mercado e tal, comecei a trabalhar. Eu sou da área de comunicação também, eu sou formada em relações públicas. E aí trabalhei... Todas colegas de profissão aqui. Você também. Dá pra gente montar uma agencinha aqui daqui a pouco. E aí, fui trabalhar em outro segmento. Não tem nada a ver com viagem, com intercâmbio, nada. E aí, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa agência de intercâmbio. Falei, né? Foi uma coisa que eu estava também
era multinacional, então aquela rotina tava bem estressante, né? E tava bem difícil. Aí eu falei, poxa, o intercâmbio é uma coisa que eu gosto, né? Falo de graça, porque a gente depois faz intercâmbio e fala de graça, de intercâmbio para todo mundo. Por que não? E aí fui trabalhar numa empresa que foi onde eu conheci a Vivi. A gente se conheceu nessa empresa, eu trabalhei lá por um tempo, né? E aí depois dessa empresa que a gente fundou a Be Education. Antes de entrar na história da Be Education, você trouxe vários pontos que eu gostaria de falar, assim, sobre. Lógico, todos os episódios é muito parecido a essa história de ir para o intercâmbio e voltar, né? E isso abre uma porta muito grande, né, para o intercambista. Às vezes ele nem sabe que profissão ele quer seguir ainda, e aí ele vai 6 meses ou até um mês, né? Porque o intercâmbio de um mês, ele também vai mudar a sua vida, ele também vai te trazer novas visões do mundo, né? E aí você volta com muitas oportunidades. Então, muitas das pessoas que trabalham hoje com intercâmbio, assim como você falou, são ex-intercambistas e disseminam a palavra do intercâmbio por aí. Mas uma coisa que eu achei muito legal que você falou, que até hoje ninguém tinha falado assim. Obviamente, todos passaram por isso, mas ninguém expressou isso. A dificuldade em aprender o idioma. Sim. Então, isso não é comum as pessoas assumirem, porque as pessoas têm dificuldades diferentes, as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Tem gente que vai aprender 5 línguas com facilidade, tem gente que não, e tá tudo bem isso. Então, eu acho que é muito legal que às vezes tem alguém que tá assistindo a gente, fala, gente, nossa, já fiz todos os tipos de curso, não aprendi inglês, não consigo, não destrava, não vai. E realmente é uma possibilidade, porque às vezes a pessoa fica ali, na cabeça dela, se cobrando, eu não consigo, mas ela ainda não tentou o intercâmbio, que vai ser essa imersão 100%, porque não é só dentro da sala de aula, é com seus colegas, é no mercado, é a partir do momento que você entra no avião. Então, é muito legal você ter trazido isso para as pessoas se identificarem. Eu também tenho dificuldade até hoje com inglês, posso melhorar muito mais. Só que eu sei que a experiência que eu tive já me ajudou muito a evoluir e ter mais confiança, né? Porque às vezes não é nem isso, é confiança. A gente se cobra muito, né? E a Mariglã, minha chefe, uma vez me falou... Quando um gringo vem pro Brasil e ele tenta falar português, a gente não acha bonitinho? Ele fala errado e a gente não entende e tá tudo bem. E todo mundo se esforça pra compreender e pra falar de uma forma que ele compreenda também. Exato. E no intercâmbio é a mesma coisa. E ela fala... Não tem problema se você errar uma palavra ou outra, se você não tiver a pronúncia certa, não é o seu idioma principal. Você já tá falando um outro idioma. Então, eu acho que isso é muito legal do intercâmbio, trazer essa confiança. Que o importante é você ser compreendido. O importante é você conseguir viver as coisas, né? Você conseguir se virar no dia a dia, né? E, cara, é muito legal você conseguir fazer um amigo, sei lá, do Japão, sabe? Arábia Saudita, eu tinha amiga suíça, francesa, a gente não falava... A Suíça mesmo não tinha nenhuma palavra, a gente às vezes até tentava assim, investir alguma palavra parecida, não tinha nenhuma, e a gente conseguia se comunicar super bem. Então essa sensação é muito boa, sabe? Para além do mercado de trabalho, porque eu sei que tem muita gente que pensa muito no inglês só para mercado de trabalho. E, cara, é tanto... Eu era essa pessoa, né? E é tão além disso, sabe? É tão... Nossa, você conseguir se comunicar... fazer amigos mesmo, né? Eu acho que... Crescimento pessoal, né? Visão de mundo, tudo maravilhoso, isso. sabe? Hard skills, soft skills. E aí vocês voltaram com tudo isso na cabeça, né? Continuaram trabalhando e criaram a Be Education. E aí vocês puderem falar um pouquinho sobre a agência. Sim, a gente está nesse projeto lindo, nosso orgulho, desde 2018. Então, quando começou a pandemia, por exemplo, a gente ainda era uma empresa muito jovem, né? Mas a gente levou ainda mais a sério uma proposta que a gente tinha, que é ter um atendimento humanizado. De fato, entender o que as pessoas precisam para fazer um intercâmbio, porque as necessidades são diferentes. Né? Então, é muito comum os brasileiros procurarem destinos que são populares. Então, eu quero fazer intercâmbio. Vou dar um exemplo. Minha mãe, quando eu voltei de Nussa, ela, nossa, você foi fazer intercâmbio num lugar muito esquisito. Aí eu olhei e não entendi o comentário dela, né? Ela falou assim, tem que ser nos Estados Unidos. Que é onde, no imaginário dela, é onde ela conhece, então para ela é onde é bom. Sim, exato, né? Exato. Então, só que pode ser que ela teve uma prima que fez intercâmbio nos Estados Unidos e amou e foi perfeito para ela, tá lá em San Diego, por exemplo, mas para outra pessoa pode ser diferente, as necessidades daquela pessoa pode ser diferente. Então, a gente
leva isso muito a sério, né, Daisy? Sim. Sim. Que mais? A gente pode falar da Be-Education? Daí a gente começou em 2018, né? Aí veio a pandemia, e aí a gente conseguiu repensar algumas coisas que ali no dia a dia, às vezes, a gente não conseguia. E resolvemos nos aproximar mais dos nossos clientes, e aí a gente deu continuidade a essa, que na verdade é uma das maiores bandeiras que a gente tem, que é do atendimento humanizado mesmo. Por isso que foi até uma coisa que a Vivi falou no começo, né? Que a gente participa muito do sonho da pessoa ali, porque a gente realmente fica desde que ela deixe, né? Às vezes. Mas a gente tenta ficar o mais próximo possível até para entender ali qual que é a necessidade e como que a gente pode encaixar, né, dentro do que a gente tem para oferecer. E hoje, acho que hoje a gente pode dizer que somos uma empresa de quase 20 pessoas. A gente tem a bandeira de ser liderada por mulheres e tudo que isso traz, né, do lado político mesmo. Que mais? Sumiu. Eu acho que, assim, complementando, vendo de fora, né? A Belta foi criada em 1992, se eu não me engano, ou 93. E vocês foram criados em 2018. Então, Sim. Vocês já são um rosto novo, uma nova geração do intercâmbio, que eu acho que traz muito isso que você está falando. Não que as outras não tenham, lógico, mas eu acho que aumenta mais essa questão de humanidade, essa questão de acessibilidade, né? Eu sei que vocês têm clientes com espectro autista, vários outros aspectos, a importância da segurança da mulher, vários outros aspectos que vocês agregaram à agência de vocês, que não deveria, mas é novo, né? E traz o intercâmbio para outros lugares, para outras pessoas que provavelmente não fariam o intercâmbio ou, né, não conseguiriam viabilizar financeiramente o intercâmbio. E hoje, com a ajuda de uma agência, é muito mais fácil você pagar parcelado, escolher possibilidades, a gente vai falar logo ao longo do episódio, né? Opções mais baratas, custos de vidas mais em conta, que vai viabilizar esse intercâmbio. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Dessa nova geração de agências. Lógico, lembrando que as agências antigas também estão se adaptando, mas eu acho que até a pandemia ajudou muito nisso, né? A evoluir esse mercado que a gente considera ali um mercado maduro, que hoje tem muitas oportunidades para diferentes públicos. Tem muitas agências com vários posicionamentos, né, diferentes. Mesmo dentro da Belta, que a gente tem, em comum a gente tem associação, mas tem várias empresas que têm posicionamento diferente, né? Até a estética da marca são diferentes. Públicos diferentes. Então, vai ter agência que vai ser especializada em higher education, em high school. A gente teve um episódio, estava falando de intercâmbio nos Estados Unidos. Teve um episódio sobre high school com o Flávio, que ele fala que as pessoas chegam na agência dele e falam: eu quero um intercâmbio pro meu filho. E ele fala: que tipo de intercâmbio? Intercâmbio. Então, para as pessoas, o intercâmbio é o high school nos Estados Unidos. Para algumas ainda, pra algumas né? Pessoas, sim. Mas hoje não, a gente tem muitas possibilidades a mais, que é o que a gente vai falar hoje, né? De destinos que não são tão populares, ou até o país é popular, mas a gente vai trazer outras opções para os estudantes. Então, se vocês pudessem falar aí alguns destinos, né, que vocês vendem e que, né, vocês acham que seria um destaque legal para abrir realmente o horizonte do estudante, que eu acho que isso é muito importante da parte do consultor, né? Às vezes o estudante, mesmo tendo internet, mesmo tendo tudo para pesquisar, é legal você ouvir de um consultor: olha, esse país, ou essa cidade, ou essa província vai ser legal para você, tem match com o que você está procurando. Se vocês puderem falar alguns destinos aí, a gente vai entrando. Pode. Eu acho que não tem como a gente começar com um destino que é muito pouco popular e que é fantástico, que é Cuba. A gente está investindo em Cuba. Eu fui para Cuba para conhecer o destino, então passei por Havana. E a escola também, né? Destino e a escola, claro. Passei por Havana e outras cidades. E, Desirê, é isso, né? A internet, ela tem muita coisa, não que o que está escrito na internet não seja verdade, ou o que um digital influencer pode dizer não seja verdade, mas talvez, no seu caso, pode mudar um pouquinho, né? E Cuba, então a gente foi lá para ver mesmo. E Cuba foi um destino que me impressionou, porque é isso, a gente tem a internet, mas o meu olhar é um olhar de profissional, né? Eu fui lá trabalhando, então absolutamente tudo eu estava com aquele olhar para ver se vale a pena eu mandar nossos estudantes para lá. E sabe o que me impressionou?
você vai para Barcelona, por exemplo, né? Barcelona e Madrid acho que são os mais populares na Espanha. Para espanhol até, né? Na verdade, para estudar espanhol. Para estudar espanhol, entre todos os países. Exato. Assim. E é muito legal, a experiência é maravilhosa, o destino é incrível. Só que em Cuba é um país que, primeiro que não tem celular, não tem internet, né? Celular tem, não tem internet como a gente tem aqui. Então as pessoas não ficam no celular, todo mundo conversa. O cubano é muito parecido com o brasileiro e eles têm muito orgulho disso. A gente não sabe, mas eles adoram as nossas novelas, comem arroz e feijão todos os dias. Então, tem muitas coisas que eles são parecidos. E eles adoram conversar com a gente. Então, você senta no restaurante para fazer um pedido, você vai ter pelo menos 20 minutos de conversa. E na Europa, não vão te dar tanta bola assim, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu falei, olha, para estudar espanhol, eu achei Cuba muito interessante por isso. O seu atrito com o idioma é muito grande, né? Então, você vai para Madrid, por exemplo, ou para Barcelona, você vai ter turistas no lugar que falam inglês, né? Na maioria das vezes. Várias línguas, né? Várias também. línguas, Você acaba né? escutando várias línguas. Em Cuba tem mais uma coisa que é muito legal. A maior parte das pessoas que fazem turismo lá são de países hispânicos. Então, assim, eu não escutei inglês quase. Eu só escutava espanhol. E então isso eu achei... Tem muito espanhol mesmo, inclusive, né? Você Exato, falou, pessoas muito, da Espanha muito, mesmo. muito. Eu gostei que a gente já começou com a América Latina e, né, lógico, o espanhol. Eu fiz intercâmbio na Argentina. Só que eu poderia ter ido para Buenos Aires. Você fez em Córdoba? Fiz em Córdoba. Eu poderia ter ido para Buenos Aires. Aires. Conheci Buenos Aires. Gostei de Buenos Aires. Mas a minha experiência foi muito rica em Córdoba. Porque eu estava num lugar menor, mais aconchegante, menos assustador. Porque tem tanta coisa no intercâmbio que te tira da zona de conforto, que te assusta mesmo, né? Que você tem que se adaptar àquilo. Então, já adorei o primeiro destino. E que realmente não é o destino muito falado, né? Que as pessoas, às vezes, nem imaginam que podem fazer lá. Não só em Cuba, mas eu acho que os países da América Latina... Quando a gente fala em intercâmbio, as pessoas sempre vão pensar, né? Na América do Norte, Europa... Tanto que foi o que eu falei. Para espanhol, o nosso destino mais popular ainda é Espanha. Tem várias outras cidades também, além dessas duas que a gente mencionou. Mas tem várias cidades maravilhosas na América Latina que dá pra estudar o espanhol também. Exatamente. E falando de custo, né? O aéreo vai ser mais em conta. Sim. A moeda, né? Que você vai utilizar no país. Então, eu acho que é um super diferencial. Então, agora, seu desafio, Daisy, é fazer um outro destino. Bom, Pode a gente ser falou... também um destino, né? Uma cidade dentro de... a gente fala de espanhol, né? Porque em inglês eu acho que os destinos já estão... As pessoas já conhecem mais, né? Os destinos para estudar inglês. Apesar que mesmo os países aí que existem, tem ainda cidades mais escondidas, assim, que vale super a pena. Mas além do inglês e do espanhol, que acaba sendo a segunda língua, né, que as pessoas procuram, a gente tem uma procura grande também por países asiáticos. Então, para estudar coreano, japonês, a Vivi morou no Japão, ela conhece um pouquinho mais do Japão, mas a gente tem bastante procura para japonês e chinês também. Então, a gente tem, inclusive, agora uma estudante lá na China, que até mandou um e-mail super legal, né, Vivi? Falando que não quer voltar pro Brasil. Não quer voltar, que tá gostando muito. Quase sempre, né? Acho que 99% das vezes a gente escuta isso, que a pessoa tá super encantada. Ainda bem, né? Que a experiência costuma ser boa. Então, assim, eu até considero destinos um pouquinho mais exóticos, até porque não são línguas que as pessoas pensam logo de cara, assim, né? Sim. Você pensa no inglês, quem já fala inglês normalmente pensa no espanhol, e essa menina, na verdade, ela fala inglês e espanhol, e aí ela foi fazer o mandarim. Então, ainda tem essas opções dos países asiáticos que eu acho que tá super em alta, assim. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com intercâmbio, que eu e Vivi nos conhecemos, foi em 2015, ano que vem vai completar 10 anos. Eu não me lembro, assim, da gente falar sobre China, Japão, acho que até sim, mas China mesmo, eu não me lembro da gente falar sobre isso. Coreia, né? A Coreia deu um boom. A bolha coreana, né? Então, a Coreia deu um boom bem assim, né? A bolha coreana, ela, né, até tudo impacta, inclusive, no turismo, né? E nas viagens e intercâmbio, né? Hoje até as marcas são coreanas, né? Samsung, LG. Então, assim, a gente tá nessa bolha, às vezes nem percebe. Os skincares, tudo da Coreia. Exato. Não, mas realmente, acho que são tendências, né? E a gente vê, por exemplo, destinos que foram depois
depois da pandemia, por exemplo, Emirados Árabes, que não era muito comum antes e agora, né, depois da pandemia, como ele ficou aberto por regras, né? Sim. Então, é muito legal ouvir esses novos destinos, né? E também tem os destinos que são conhecidos, mas que a cidade... Você pode escolher outras cidades, né? Fora do eixo Londres, Fora do- Nova York, Isso, Toronto, sim. É. Quais são os benefícios de escolher essas cidades fora e quais cidades vocês destacariam aí? Olha, eu acho que o que pega bastante pro brasileiro é o investimento, né? A gente sabe que a nossa moeda é difícil, a realidade do brasileiro como um todo é complicada para investir numa viagem internacional. E aí, quando, às vezes, a gente busca fazer o intercâmbio, busca sobre escolas, o preço da escola em si talvez não seja tão diferente de uma escola de um destino popular e o outro menos popular. Só que o custo de vida lá vai ser. E aí você tem que pensar em tudo. Então, acho que o que ajuda as pessoas, como a gente falou aqui, a questão do custo de vida, né? Moradia vai ser mais barato. Alimentação. Alimentação, Eu lembro transporte. Quando precisa, porque eu ir no Às Sarredes, vezes não precisa, né, Vivi? Às só vezes andava de você vai bicicleta. andando. Então, Não, assim... às vezes até a pé, dependendo da Sim, cidade. exato. Eu Liverpool, digo assim, por quando eu exemplo, é uma precisava... cidade sim. Que teve os intercambistas fazem tudo a pé. Tudo a pé. E, ó, só para você ter uma ideia, tá? O meu irmão chegou, meu irmão mais novo, meu irmão novinho, nem tão novinho assim, chegou para mim e falou, ó, quero fazer um intercâmbio. Sim. Me vê aí para mim em Londres. Eu falei, não, você vai para Liverpool. E ele adorou. Então, imagina que você falou, né? Por que escolher? Pensa assim. Não, fora o custo, né? Fora o custo. E você vai conhecer Londres. Exato. Vai, você pode porque, conhecer. cara, assim... A Europa em si é pequena, então a gente vê sempre as pessoas que vão fazer intercâmbio na Irlanda, elas conhecem Londres, elas conhecem Paris, elas conseguem conhecer. Sim. Imagina. E tem que fazer isso mesmo, Tem que né? fazer isso mesmo. E aproveitar, então, a passagem assim, é cara, né? Imagina, dentro Sim. da Inglaterra dá pra você conhecer várias cidades. Sim. Exato. E me perdi, o que a gente tá falando? Você estava falando do seu irmão. seu Do meu irmão. irmão. E ele foi para Londres, para Pra Liverpool, Liverpool. adorou. Então, vamos pegar um exemplo de um japonês que vem fazer intercâmbio no Brasil, porque existe, tá? A gente também acha tem. estranho, mas tem. Eu tenho uma amiga... Bastante, né? Eu tenho uma amiga que fez intercâmbio em Salvador, ela fala com jeitinho baiano, é a coisa mais fofa. E então imagina se essa pessoa chega aqui em São Paulo e assim, não conhece nada, não conhece ninguém, não sabe nem atravessar a rua sozinha. A experiência dela, será que vai ser legal? Né? Depois ela pode se adaptar, tal. Se ela for para uma cidade mais tranquila, mais acolhedora, não vai funcionar melhor? Então é só se a gente pensar assim. E eu acredito que em outros países com intercâmbio daqui para fora também é a mesma coisa, Sim, né? porque a experiência é essa, né? A experiência vai ser de um estudante, desculpa, seja ele jovem ou seja ele mais velho, porque hoje a gente tem essas possibilidades, a gente não se limita mais na idade, né? Então, tem intercâmbio 40 a mais, 50 a mais, né? Que as pessoas podem fazer. Mas a experiência vai ser a mesma. A pessoa vai estar se desafiando. Pode ser o 10º intercâmbio dela. Eu acho que enquanto sim. tem aquele friozinho na barriga. A Vivi Dá. fez 2, 3, nem sei mais quantos intercâmbios você fez. Eu fiz Mas 4. depois da Austrália, você foi pro Austrália, Canadá, né? Canadá, Então, ela duas tava vezes. super nervosa pra ir pro Canadá. Ela, Super, nossa, eu tô super. super nervosa. Eu falei, mas como assim? Não, porque no intercâmbio eu falei, não, Mas cara, posso te falar, qualquer viagem que eu faço eu ainda fico. Eu fico não também, né, A gente lógico. não fica super nervosa. É, porque aí mas você tá indo pro desconhecido, né? Você não aquela sabe o que tensão você vai redobrada, encontrar. aquele cuidado, você não né? sabe o E, que você vai gente, eu acho E encontrar. que é maravilha. viciante, né? É. É viciante. Eu acho que isso que dá vontade, assim, de Mas você viajar sabe mais. que eu tive também uma pessoa na família que fez intercâmbio em Liverpool, na mesma época do irmão da Vivi, acho que um pouquinho antes, talvez. E aí depois ele fez um em Londres, né? E aí ele falou, ó, Londres é legal e tal, eu gostei, mas pra fazer intercâmbio, eu preferi Liverpool, porque em Liverpool era tudo perto. Então terminava a minha aula, aí o pessoal falava, vamos fazer alguma coisa, né? Ir pra um pub, ou sei lá, visitar um museu, alguma coisa. A gente ia porque era tudo muito perto. Em Londres, o pessoal me chamava e eu não tinha pique. Porque, assim, tinha que pegar um trem, aí ia levar 1h30 pra eu chegar lá, depois eu ia ter 1h30 pra voltar pra minha casa, e eu já, tipo, não sei, acho que não. Eu já dava meio, né, um pouquinho de desânimo de fazer tudo isso. Então, tem pessoas que vão querer, né, perfil e perfil, essa rotina, mas não é todo mundo que vai querer, né? Então, vai se você tem que adaptar. pensar qual a rotina que você quer ter também Nossa, durante a perfeito, sua Deise. viagem. Perfeito. Porque você vai perder 1h30 no transporte público, tá ok pra você? Então, tudo bem.
né? Perfeito. Eu tenho um exemplo para dar disso, Daisy, que é quando eu estava no Japão. Eu trabalhava no Banco do Brasil, no centro de Tóquio, na região financeira lá de Tóquio. E então, assim, Japão é aquilo que a gente vê. As pessoas, o Ekin, né, que fala, empurra você para entrar no trem e tal, mas é respeitoso, é diferente. E eu tava assim, vou para a Austrália, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Quando eu pensei, peraí, eu tô dentro de um trem lotado. O que eu quero para mim na Austrália? Não quero isso. Daí eu passei a procurar os lugares que eu não precisaria de transporte público. Sim, e foi a melhor coisa que eu caiu fiz. em Nusa Heads. Que foi quando eu caí em Nusa Heads. E aí achei que a cidade era muito pequena para mim. Por um momento eu achei que eu não estava feliz lá. E fui visitar uma amiga em Brisbane. Voltei para Nusa Heads, só faltava beijar o asfalto. Tudo, abraçando as árvores. Que nem é tão grande quanto Sydney, por exemplo, que seria Exato. a cidade mais, né, procurada e tal. Eu acho Claro que a experiência se constrói, Sim, né? sim. Mas aí eu percebi que, para mim, eu estava muito feliz lá, porque tem isso. Os estudantes também são mais próximos. Eu fui na casa dessa minha amiga e a gente estava na cozinha, chegou um flatmate dela. E eu já fui sorrindo, né? Porque é assim que acontece quando você está numa cidade menor. Em cidades as pessoas pequenas se é assim, juntam. né? As pessoas não se cumprimentam na rua, Exato. elas não Todo mundo se conversam. conhece. Aqui em São Paulo não é assim. Você vai andar aqui na Paulista, as pessoas nem vão te ver, na verdade. Assim, se você tiver com uma, sei lá, com caixa de banana na cabeça, acho que não vão te ver. Não vão nem perceber que você tá usando, Você sabe? entra no foi elevador, isso. dá um oi, ninguém responde. Exato. É. E foi isso. O cara E nem é olhou pra minha isso. cara. Porque ele só tava ali pra dividir com aquele grupo de pessoas o espaço. Eu achei muito frio, gente. Aí eu falei, ainda bem que eu tô indo no Sarredes. Que era uma família, você outra constrói uma cultura, família. né? É normal, assim. Eu acho que isso, tudo que vocês estão falando, vai muito de encontro ao suporte que o consultor dá nessa parte de planejamento, de estruturação do intercâmbio. Porque, às vezes, a pessoa não parou para pensar nisso. Ela não parou para pensar que é o transporte público que ela não quer. Ah, com Que certeza é não. né? Então, com a ajuda do consultor, de uma agência que seja qualificada, ele vai conseguir encontrar os caminhos e conhecer novos caminhos, novas possibilidades, novos destinos que não são tão falados, né? E o que você falou também, a experiência você constrói. Então, cada experiência é única. Então, não é porque, às vezes, o seu amigo foi para Toronto e teve uma experiência sensacional em Toronto, que você vai ter a mesma. As expectativas são diferentes, né? Os gostos e tudo mais. Então, Às é vezes legal. até a mesma pessoa. É. Porque, que nem ela fez intercâmbio em Nusa Heads, mas no Canadá ela fez em Toronto. Sim. Então, assim, porque naquele momento, De Toronto vida, né? fazia Verdade. sentido. Naquele Verdade. momento fazia sentido. Lá atrás não fazia. Então, é muito individual mesmo, sabe? Até por isso que a gente prega muito isso do atendimento humanizado, mais próximo. Porque o que vai ser legal, o que serve para você, não necessariamente serve para mim. Né? Depende muito do período que você tá de vida, ou quais são seus objetivos, sabe? O que No que primeiro você tá querendo. momento, a pessoa quer aprender inglês, né? Então, você fala Sim. assim, por que você quer fazer intercâmbio? É muito engraçado, porque todo mundo responde, porque eu quero aprender inglês. Uhum. Só que aí, quando você começa a conversar com a pessoa, você descobre um adolescente que tinha o sonho e não conseguiu, agora separou do marido e vai fazer. Então, você descobre que a pessoa tem outros motivos, né? Mas, no geral, as pessoas só enxergam isso. Então, acho que é muito legal isso, né, Deise? A forma como a gente trabalha, porque a gente entra na vida da pessoa, tenta realmente conhecer. Tem gente que é, né, mais reservada, não dá tanto espaço pra gente. E tá tudo bem, a gente respeita também. Mas quando a gente consegue ter essa afinidade, a gente Vai mais longe, vai né? mais longe. E mais assertivo. Sim, é. E tem coisas do tipo, eu não quero ir no inverno. Então, não, desculpa, eu não gosto de frio. Mas a pessoa vira para você e fala, eu quero ir para o Canadá. Meu sonho é ir para o Canadá, mas eu só posso em junho. Não, em dezembro. Não tem Você como gosta realizar de inverno, o sonho. vamos repensar isso, né? Alguma coisa a gente vai ter que mudar. Então, assim, é aquilo, conflito da escolha. Eu escolho uma e deixo algumas, né? Sim, isso pra tudo. E o que vocês acham em relação a tendências? Tem aí algum destino, ou algum país, ou alguma cidade que vocês veem, né, crescendo, ou ainda não cresceu, mas o governo está mudando alguma coisa, estão vindo novas possibilidades? Vocês têm algo em mente, assim? Eu queria falar uma coisa antes, aí você fala, acho que eu sei qual é o país.
a gente está vivendo um momento onde os países mais populares, né? A Canadá, Austrália, eles estão mudando algumas regras. Mesmo a Irlanda, a comprovação financeira para quem vai ficar lá no período de estudo aumentou. Mas eu acho que é legal as pessoas entenderem que não é que os países não querem, né? Perfeito. Os países querem, só que eles querem certinho. Né? Eles querem as pessoas que vão lá com objetivos genuínos, né? E aí, quando acontece esse movimento, começa a abrir espaço para outros mercados, né? E aí a gente tem um que eu acho que é o que a Daisy vai falar. Que eu acho que é o que mais vem em mente, assim, quando você pensa, né, no que está surgindo, assim, que é a Alemanha, né? A Alemanha, eu acho que é um destino, assim, que já vem há algum tempo sendo falado. Não é um destino novo, mas eu acho que é um destino que está ganhando mais destaque agora, com essas mudanças todas que esses outros países vêm fazendo. E aí a Alemanha está ganhando um pouquinho mais de espaço que não tinha antes tanto. E a própria mudança que a Alemanha fez também, né? Porque antes a gente não podia trabalhar. Hoje, com visto de estudante, você pode trabalhar, que é uma coisa de idiomas, né? Porque antes você teria que ser estudante de graduação, né? E aí para poder trabalhar, o estudante de idioma não poderia, agora pode. Então, sempre que um país abre um pouquinho mais as possibilidades, ele ganha mais destaque, né? Porque ele acaba atraindo um público que ele não estava atraindo anteriormente. Então, é o caso do que está acontecendo agora. E a Alemanha também, muita gente não sabe que você pode estudar, por exemplo, uma graduação em inglês, né? Você não precisa saber o alemão, não precisa, né? A possibilidade. Não necessariamente, exatamente. Então é bem bacana. É claro que a Alemanha também, para quem tem um projeto de imigração para ficar mais tempo, ela é bem interessante, né? Exato, ela é bem interessante. Você fala, pô, mas eu vou estudar alemão? Sim, mas se você tiver, né, Berlim, por exemplo, você consegue viver com o inglês. Se você tem a pretensão de continuar no país, aprenda o alemão, claro, né? Então, mas tem a possibilidade de você fazer faculdade em inglês, mas para você conseguir um emprego, talvez que seja o emprego dos seus sonhos, precisa falar o alemão. E é isso, as escolas têm metodologias, né? Tem ótimas escolas na Alemanha, porque é para estudar alemão, hein, gente? Não é para estudar inglês. Muita gente fala assim, eu quero estudar inglês na Alemanha. Estudar inglês na Alemanha, não. Você pode, não faz sentido, né? Você pode fazer uma graduação em inglês. Mas o idioma, aí seria o alemão mesmo. E que as próprias universidades, institutos, tudo incentivam o estudante a estudar o alemão durante esse período que ele está estudando inglês. Então, isso é muito bom colocar. Até porque, assim, igual a Vivi falou, essas cidades, outro ponto também das cidades maiores, Berlim, Madrid, Barcelona, né? Essas cidades grandes, você consegue se virar em inglês, principalmente em Berlim, assim. Berlim é totalmente possível você fazer tudo em inglês. Você não vai sentir tanta falta do alemão. Mas, se você vai viver lá, de repente você vai morar numa cidade menor, ou pelo menos você vai explorar outras cidades, né? E aí é alemão. Não tem jeito, né? Eles falam alemão, eles não têm interesse nenhum em não falar alemão mais, então é alemão, tem que falar alemão. E se adaptar, né, ao destino. E sabe uma coisa que tem legal sobre a Alemanha também, que eu acho que vale a pena a gente colocar? Eu tenho um jovem que acabou de sair do ensino médio. Na Alemanha, existe a possibilidade de fazer a universidade pública praticamente gratuita. Ele tem que aprender o alemão. Então, a gente ajuda a pessoa a fazer 1 ano de alemão, para depois ter a colocação em uma universidade pública, que é de graça. Então, assim, ele vai investir, claro, e não é barato, ele vai investir no curso de alemão, que é tipo acho que é o nome? É um pathway, é um caminho, né? Pathway, né? Mesmo. E aí a pessoa alcança o nível e entra numa universidade. Então, assim, acho que talvez para uma pessoa da minha idade não faz sentido. Mas você pega uma pessoa mais jovem, que está saindo do ensino médio agora, né? Exato. Então, para ela pode fazer muito sentido. Né? Então, aí se a pessoa quer ser engenheira... São universidades A Finlândia tem coisas parecidas também para você aprender. São possibilidades que a gente vai abrindo, né? Antes da gente finalizar o nosso episódio, eu queria falar sobre um grande carro-chefe da Be-Education também, e que muitas agências também acabam trabalhando, que são os intercâmbios em grupo. Então, se vocês pudessem explicar um pouco como funciona esse intercâmbio em grupo, né? Ou para quais destinos vocês têm, para qual seria esse público, né, que busca um intercâmbio em grupo, eu acho que seria legal para o pessoal conhecer um pouco. A gente tem alguns grupos pro ano que vem. Esse ano a gente teve um grupo para Barcelona, foi bem legal. Tivemos mais. Edimburgo, que foi agora em setembro. Que também é um destino, né, não tão pensado.
A gente teve Leeds, Leeds, que é na Inglaterra. Pouquíssima gente ouviu Que falar sobre Leeds. Que é na Inglaterra, que é bem legal também. As meninas adoraram. E o ano que vem a gente tem pelo menos uns 5 grupos. Então, o grupo geralmente é curta duração, né? São 2 semanas. Tirando o grupo do meio do ano, que é o período de férias escolares, o grupo é para uma pessoa que tem 18 mais. E é um turismo imersivo, né? Então, às vezes pode ter gente com uma certa resistência. Ah, mas eu vou estudar inglês, eu vou ter gente que fala o mesmo idioma que eu. Sim, né? Pessoas vão estar com você, pessoas que falam o mesmo idioma que você, mas é como se fosse uma viagem de turismo imersiva. Então, você vai ter uma rotina no lugar, você vai conhecer... Vai estudar. Vai estudar, que exato. Tem curso, né? Também. E outra, você vai encontrar muitas pessoas de outras nacionalidades na escola. Então, se você quiser praticar o idioma mesmo, você consegue. Porque apesar de ser um grupo, né? O grupo fica junto em quais momentos? Durante as atividades, né? É mais nesses momentos. Porque... na sala de aula, não necessariamente. A gente não tem um professor para aquele grupo designado na escola. Não funciona dessa forma. Então, vai ser feito igual para todos os alunos. E é pelo nível, né? Depende do também nível do de idioma. inglês de cada pessoa. Então, assim, às vezes a gente tem 15 pessoas no grupo, eles estão em 15 salas diferentes. Exato. Pode acontecer. Ou estão em 8 salas diferentes, em 10 salas diferentes. Não necessariamente as pessoas vão estudar juntas. Então, você vai ainda ter contato com outras pessoas, né, de outras nacionalidades. Ainda existe, mesmo sendo um intercâmbio em grupo. E às vezes aquela pessoa que não tá com muita coragem de viajar sozinha. Isso que eu ia falar. Eu que acho às vezes que é a primeira viagem internacional. pontapé inicial, né? Porque as pessoas têm um pouco de receio, às vezes a primeira viagem internacional, nunca saiu do Brasil. Aí fica um pouco receoso de sair sozinho. É uma opção bacana para você ir com um grupo, né? E tem um grupo pro Japão, que eu particularmente até falei pra Vivi que esse eu faria. Porque destinos que falam inglês, acho que até destinos que eu sei que eu vou conseguir me virar em inglês, eu acho que é mais tranquilo para mim. Agora, por exemplo, ter que falar japonês já fica... Japão é muito diferente para mim. Então, assim, é um destino que eu acho que vale muito a pena ir em grupo. E assim. japonês não fala inglês, né? Muito bem, Não, assim... Você fala, Tóquio tem muita gente que fala inglês. Eles estudam, mas falar é uma habilidade diferente de saber gramática. De saber, é diferente. Bom, já passou muito rápido o nosso tempo. Acho que a gente vai ter que fazer outro episódio só sobre grupos, porque agora que entrou em outro assunto, a gente já vai ter que finalizar o nosso episódio. Mas eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu tenho certeza que, tanto para mim, foi uma grande aula, né, de aprender de tantos destinos, tantos lugares diferentes, e também para os estudantes que estão em casa. Muito obrigada, foi muito bom. A gente que agradece. Né? Pra gente é um orgulho ser a Agência Belta. Então, A gente sempre fala, né? Sempre pra falamos. todos que somos Belta, porque... Pra gente é um orgulho estar aqui com você. Obrigada, viu? E para você que quer estudar em um desses destinos diferentes ou algum outro tipo de programa, não esquece de acessar o nosso site, nos seguir nas redes sociais e acompanhar todos esses episódios que a gente está fazendo com muito carinho para te ajudar a realizar esse sonho. Te vejo no próximo episódio.